Frederico Rodrigues pensa um pouco diferente, totalmente diferente, concorda, discorda? Eu penso mais ou menos como Mandela, né? Se você for ler o livro dele, Longo Caminho pela Liberdade, você vê que ele lá já se define como um comunista. E ele define também as ações, inclusive os atentados que ele autorizou. Então, se você for perguntar para os apologéticos, para a grande mídia, para todo mundo que participou dessa criação do mito em torno de um falso herói, que foi o Mandela, realmente ele vai sair como uma pessoa boa. Agora, se você perguntar para o próprio Mandela, segundo os próprios livros dele, e segundo também as pessoas que trabalharam com ele na época do CNA, na época do Partido Comunista da África do Sul, você vai ver que não é bem assim. Que há muitas manchas no legado dele, e justamente por isso eu não acho que justifica a fama de herói que ele recebe hoje. Olha, eu penso o seguinte, querido, o fato da pessoa ser um comunista, ou participar de um partido comunista, não cabe a ele a pecha de ser uma pessoa que seja, digamos, totalmente contrária ao bem da humanidade. Muito pelo contrário. O comunismo, na sua essência, é uma doutrina política que quer, acima de tudo, o bem para todos, a igualdade para todos, né? Se você for pensar, por exemplo, nos ideais que o próprio Jesus Cristo, cristão, carregava, esses ideais eles estão muito próximos, por exemplo, do que é pensado lá no chamado comunismo primitivo, que é o quê? Que é a igualdade das pessoas, que é uma relação de harmonia entre a sociedade e, acima de tudo, a abolição das classes sociais. Por isso eu não tenho problema em, por exemplo, rotular o Nelson Mandela como comunista. Inclusive ele participou, de organizações comunistas, mas ao longo da sua história ele rompe com esse processo. Mas não que isso seja um demérito para a biografia do Nelson Mandela. Demérito ou virtude, Fred? Não, demérito completo. Não sei de onde a Dergente está tirando isso. O simples fato de uma pessoa se identificar como comunista, para mim, já é uma terrível mancha na carreira dela, de onde ela não pode se livrar. Posso fazer uma pergunta? Se alguém se identificasse como pertencente ao partido nazista, você se sentiria incomodado? Aí você está fazendo uma confusão crassa. Não é confusão, não. Você se sentiria incomodado? E comunismo. Você se sentiria incomodado? Você está fazendo uma confusão crassa. Você se sentiria incomodado? Não, você está fazendo uma confusão. Não, você se sentiria incomodado, não. Não tem você... problema nem em participar do Partido Comunista, nem do Partido Nazista para você. Nós estamos falando de dois aspectos políticos mas você se sentiria incomodado? Diferentes. Porque a única diferença que eu vejo, e isso é histórico, a única diferença que eu vejo entre comunismo e nazismo é que o comunismo matou pelo menos 5 vezes mais pessoas. No entanto, o comunismo hoje em dia ele foi lavado na sua própria sujeira pela mídia. E é daí que vem esses falsos heróis como Mandela. Comparou com Jesus Cristo, comunismo completamente errado. Jesus Cristo nunca forçou a distribuição de riquezas. Ele simplesmente incentiva você a amar o próximo como a si mesmo. Não é o comunismo faz. O comunismo vai lá, toma o que você produziu e faz a distribuição forçada. Se você reclamar, você é morto. Então não é isso de falar, ele é comunista, ele não é mal por isso. Ele era mal justamente porque ele adotava os princípios do comunismo, que não é mais essa experiência romantizada que o Edegênio trouxe aqui, distribuição de riqueza. O comunismo, desde aquela época, já passou a ser uma experiência de concentração de poder. E o que incomodava o Mandela e o grupo dele naquela época não era o apartheid, não era o fato de negros serem segregados, era o fato de que não era ele que estava no controle daquele apartheid, não era o grupo dele que estava segregando os inimigos. Então, se você for fazer essa análise histórica e verdadeira, e que não vem só dos livros do Mandela, mas dos livros e entrevistas de pessoas que conviveram com ele naquela época, eu realmente não sei como esse cara pode ser um exemplo de virtude e de moral na nossa sociedade hoje em dia. Eu acho interessante essa perspectiva que o pessoal da direita traz com relação ao comunismo e com relação também às pessoas que teorizaram a respeito do comunismo. Isso é uma prova inequívoca que dessas pessoas não leram uma vírgula a respeito do que é o comunismo. Se eu for dar uma história acerca onde ele funcionou? Se eu for constituir... Onde ele funcionou? Conta pra gente. O senhor pode deixar eu responder, por favor? Claro, mas depois você me responde onde ele funcionou. Sim, senhor. Porque as experiências comunistas não são experiências que nós podemos dizer o seguinte, olha, efetivamente eu tive um país onde o comunismo se implementou. A experiência comunista, ela nada mais é do que um processo de um caminho para uma nova humanidade, para a superação desse capitalismo atroz que nós nos encontramos nesse momento. Eu acho muito interessante as pessoas levantarem esse debate a respeito das críticas, que inclusive os partidos de esquerdas fazem a respeito da Constituição dos seus estados nacionais, e o Mandela não foge dessa regra. Se a gente for estudar, por exemplo, a perspectiva das revoluções africanas, o que você tem como característica nas revoluções africanas? Sim, esse alinhamento com uma perspectiva marxista, com a perspectiva comunista, mas ao mesmo tempo, o que você percebe? É que essas revoluções comunistas, especialmente na África, elas não nasceram do seio da própria população. E isso
obstaculiza, sem dúvida nenhuma, o processo de transformação revolucionária Sempre tem uma desculpa, dentro da né? África do Sul Sempre e em outros tem. países. Ou seja, do você qual trouxe nós mais vivemos. exemplos de onde o comunismo não funcionou. Agora, dá um exemplo onde o capitalismo funciona. O tempo Se a inteiro. gente for pegar, Onde por você tá exemplo, aqui, o ó, Haiti. ar-condicionado, ó que gostoso, Se a gente ó for coisa pegar boa. o Haiti. Ó as roupas, ó você bem vestido, ó Se você nós, utilizando seu inclusive, celular. uma roupa africana, Capitalismo. né? Ah, mas Se nós feito por um formos pegar capitalista, o Haiti. provavelmente. Ó seu celular também Vou é um trazer celular uma. africano. Vou trazer uma. Eu te pedi algum lugar onde O cara falou que é uma roupa africana, eu achei que ele tava fazendo cosplay do Naruto. onde o comunismo tivesse funcionado. E o que você trouxe foi, mais uma vez, falar que as revoluções comunistas na África não funcionaram. Então, até mesmo o seu melhor exemplo de comunismo é um exemplo de fracasso. E outra coisa, se você for olhar Moçambique, Angola, Congo, todos esses partidos onde a liberação nacional comunista entrou na época da Guerra Fria para retirar, para fazer aquela influência ali, que na verdade o que eles queriam era as riquezas da África mesmo, todos esses partidos, todos esses países sofreram um democídio na sua população. Aonde o comunismo tentou ser implantado, ele não teve sucesso, e você mesmo afirmou isso. Mas o grande problema aqui não é só a falta de sucesso do comunismo, é a falta de capacidade de ter sucesso no comunismo. Porque mesmo que você seja uma pessoa extremamente bem intencionada e saiba certinho como tem que fazer para o comunismo ser implantado, mesmo que todos os outros antes de você não tenham conseguido, mesmo que você tenha todas essas boas intenções e tente implantar o comunismo, quando você estiver chegando lá, um mais poderoso vem, bate na sua cabeça, te mata, te põe na cadeia no cemitério e passa a fazer a versão dele desse comunismo. É assim que aconteceu em todas as experiências históricas.